Queridos amigos, abra comigo nesta manhã a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus. Eu me volto para o capítulo de número 5, lerei o versículo de número 13. Mateus capítulo 5, versículo de número 13. Estas palavras do Senhor Jesus Cristo dirigidas ao seu povo: vós, diz o Salvador, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Nosso título nesta manhã, baseado nesta palavra, é a qualidade vital de um crente em Jesus Cristo. Nós estamos aqui neste capítulo 5, o Sermão do Monte, isto é, o sermão do Senhor Jesus Cristo proclamado ao seu povo, aos seus discípulos. E você deve se recordar que nestes primeiros versículos nós temos as bem-aventuranças, famosas bem-aventuranças do Senhor Jesus Cristo. E você também se lembra, pois nós já consideramos que do versículo 3, nós estamos no capítulo 5, do versículo 3 até o versículo de número 9, o Senhor está descrevendo o caráter de uma pessoa salva. Eles são pobres em espírito. Eles lamentam por seus pecados, eles são mansos, eles têm grande, profundo anelo por retidão de caráter, por justiça neste mundo, são misericordiosos, têm um coração terno diante da miséria humana, são limpos de coração, por isso verão a Deus que é santo, e eles são pacificadores, porque eles proclamam o evangelho da paz. Não são pacifistas, mas pacificadores. E dos versículos 10 ao versículo de número 12, nós vimos no passado, ao considerarmos esse texto, como o mundo percebe e responde ao crente, ao testemunho, à vida do crente em seu local de trabalho, em todas essas esferas sociais da sociedade. Como o mundo vê o salvo e como ele responde, ele age em relação a esse novo caráter do cristão. E o que nós observamos a partir deste versículo 13, agora ao versículo de número 16, é que aqui o Senhor, ele descreve, ou ele explica, que o crente deve ser algo por causa da sua nova natureza. Observe o ensino do Senhor Jesus, tão claro, tão didático. Ele descreve o caráter de uma pessoa verdadeiramente salva, nesses termos do versículo 3 ao versículo de número 9. Do versículo 10 em diante, ele fala sobre a reação do mundo diante dessa transformação na vida deste marido, esposa, filho, colega de trabalho, que nasceu de novo, é uma nova criatura. Isso impressiona o não salvo, e ele pode gostar ou não disso, e o Senhor toca nessa questão. E agora, a partir do versículo 13 ao versículo de número 16, aquilo que o crente deve ser por causa deste novo caráter, desta nova natureza. E ele diz que o crente, o salvo, deve ser neste mundo o sal e a luz do mundo. Versículo de número 13, vós sois o sal da terra. 14, vós sois a luz do mundo. Bem, é maravilhoso, nós chegamos a essa sessão da palavra de Deus, em que o Senhor irá descrever a função viva e ativa de um crente neste mundo. Ele foi salvo, ela foi salva, mas o Senhor ainda não o tomou para a eternidade. Nós recordamos que uma das razões porque, ao sermos salvos, o Senhor logo não nos leva para a eternidade, é porque nós temos uma função para Ele neste mundo. E aqui é resumida nestes termos, nestas figuras: sal e luz. O crente é como o sal e como a luz neste mundo. Na realidade, é muito interessante quando você observa com calma o progresso do ensino aqui do Senhor Jesus Cristo. Porque no versículo 9 ao versículo de número 10, ou melhor, versículo 10 ao versículo de número 12, estas pessoas que foram salvas pelo Senhor Jesus Cristo, transformadas pelo Salvador, esse povo santo, esse povo que busca levar o evangelho da graça redentora, é ironicamente aqui nos versículos 10 e 11, a escória do mundo. Esse povo que é manso, que busca a retidão de caráter e neste mundo, que proclama a paz, se torna a escória do mundo e é perseguido e é rejeitado pelo mundo.
Mas este mesmo povo que é lançado fora pelo mundo e rejeitado pelo mundo é aqui nos versículos 13 a 16, a única esperança do mundo, porque é o sal deste mundo e a luz deste mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eles seriam o sal do mundo para impedir a completa putrifação do pecado neste mundo. O sal não permite que a carne, por exemplo, se deteriore tão rápido. Ele impede. A luz traz clareza nas trevas e na ignorância. E estes que são rejeitados pelo mundo, nos versículos 9 a 10, são, na verdade, a única esperança deste mundo se manter como sociedade. E o que nos mantém como sociedade é este princípio de temor a Deus, a lei de Deus, o princípio da moral e da ética. E no momento que este tecido, estas linhas desse tecido começam a se desfazer pela impiedade, pela mentira, pela injustiça, por tudo aquilo que há de errado em nós, trazido pelo pecado desde aquele primeiro homem e mulher lá atrás, no momento em que essas linhas começam a se dissociar, o tecido da sociedade social começa a arrebentar. E nós entramos em um estado de morte, de anomia social. Mas o crente é aquele que mantém o tecido unido. Ele é sal no local de trabalho, na família. Ele é luz do mundo, esclarecendo a verdade, sendo ele próprio um comunicador desta verdade. Assim ele mantém a sociedade. No lar, no trabalho, na comunidade, sociedade internacional, ainda baseada em valores bíblicos, muitas vezes. Este é o povo de Deus. Perdão, queridos. E ele diz, no mundo, peço que você tenha paciência comigo nesta manhã, um pouco rouco, e tossindo um pouco também, mas eu espero que isso não lhe distraia. No mundo, diz o Salvador, vós, ele está olhando para os discípulos, são vocês que são a luz, o sal deste mundo. E que maravilhoso é pensar sobre isso. Quando o Senhor Jesus Cristo, em sua época, andou aqui neste mundo, ele viu muitos homens e mulheres religiosos, fariseus, saduceus, sacerdotes e escribas, pessoas que viviam uma religião de externalidades, coisas que você deve fazer, que você não deve fazer, a roupa que você deve vestir, o filactério e todas aquelas coisas, eram externalidades. Mas a verdadeira religião da alma, uma pessoa transformada, essas características dos primeiros versículos do capítulo 5, as bem-aventuranças, elas tinham desaparecido. A verdadeira religião tinha sido proclamada e vivida pelos profetas. Mas quando o Senhor Jesus Cristo chegou na terra, o que ele encontra? Bem, ele encontra que a verdadeira religião havia se tornado insípida. Todos os profetas que vieram antes eram em Israel o sal e a luz que mantinha aquela sociedade longe da decomposição completa. Eles advertiam o povo quanto ao pecado. Eles testemunhavam da verdade. Mas a época dos profetas tinha passado, e quando o Senhor Jesus chega a este mundo, ele encontra pessoas altamente religiosas nas coisas externas, nas externalidades da religião. E o que ele vê? Bem, ali está o Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos. E ele então vê aquela sociedade decadente, insípida, religiosa, estruturada, sistematizada na religião, uma sociedade religiosa, altamente religiosa, morta. E ele olha para os seus discípulos nesse sermão, a multidão lá atrás, observando, e ele dirige estas palavras para os discípulos: vocês agora são o sal e a luz do mundo. Esse é o efeito dessas palavras. Todos os profetas que vieram antes do Senhor Jesus Cristo foram o sal de Israel, eram profetas de Israel. Mas agora, estes apóstolos do Senhor Jesus, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles deveriam ser o sal do mundo. Ide por todo o mundo, pregando o Evangelho. E assim ele lança o sal em todo o mundo. Vós, crentes brasileiros, sois o sal da terra. Ele nos plantou aqui.
Ele nos salvou aqui, nesta época, nesta geração, com um propósito, com uma função. Ele descreve o meu e o teu caráter nos primeiros versículos, e se você não tem estes elementos em tua vida, se isso não é evidente, é porque ainda não nasceu de novo. Então ele fala sobre a maneira como o mundo irá reagir para com você, e se não há esta reação, é porque não houve nascimento, novo nascimento. Porque naturalmente as pessoas não gostarão da tua nova vida, até certo ponto sim, mas porque a luz bane e confronta as trevas, haverá rejeição. E se o mundo me ama e eu amo o mundo, eu estou muito bem com o mundo, então eu devo desconfiar se eu já nasci de novo. E na sequência ele diz como eu devo viver e o que eu devo preservar em meu testemunho. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Queridos amigos, nenhum verdadeiro crente é uma ilha isolada. E o cristianismo não é a união de pessoas isoladas no mundo, como alguém que sai do mundo. O cristianismo não é religião fechada em si mesmo, como um grande monastério no topo de uma montanha, longe da sociedade, longe das pessoas. O verdadeiro crente individual não é uma ilha isolada, mas ele mantém um relacionamento com o mundo, embora não pertença mais a este mundo. E a sua vida cristã não é uma vida cristã de contemplação e isolamento. Às vezes transparece esta ideia católica, romana e mística, que o verdadeiro cristianismo é sentar-se numa tarde morna, ver a lua aparecendo, pegar um violão e cantar algum louvor ao Senhor, e passear e inspirar-se com certas coisas. Mas a vida cristã não é esse tipo de vida descrita aqui pelo Senhor Jesus Cristo. Uma vida isolada em meus próprios sentimentos, o que eu penso, o que eu sinto a respeito de Deus. Esta não é a vida cristã, do isolacionismo e da contemplação, mas uma vida que busca afetar, no sentido positivo, o mundo, alcançar o mundo conforme ele se desenraiza deste mundo, ele também alcança o mundo. E isso está resumido nessas duas imagens, sal e luz. E nesses versículos, o Senhor então passa a falar sobre a postura e a função de um crente na igreja, no lar, como filhos, como marido, como esposa, no trabalho, como empregado ou empregador, na escola, na faculdade, onde quer que você esteja. Ali está a verdadeira religião, porque a verdadeira religião é uma nova vida. E quais são as características dessa nova vida, nos primeiros versículos do capítulo 5? E eu devo preservar essas características, daí luz, daí sal. De maneira que isso deve estar presente. Observe, aqui estão as qualidades: pobre de espírito, fome e sede por justiça, manso, misericordioso, pureza. Tudo isso está no crente e forma o caráter desta nova criatura. Isso deve estar ali para que este crente agora seja então sal e luz. Este é o sabor do crente. E é isto que salga o lugar onde ele está. Esse é o sal do crente, esse é o seu sabor. Você já observou que nos discursos do Senhor Jesus Cristo ele usa de muitas figuras, não é verdade? Não só ele, mas os apóstolos também. Muitas vezes ele usa uma figura para comparar com um comportamento ou uma verdade. Ele usa muitas metáforas. São recursos, são imagens para ilustrar o ensino. E é isso que ele está fazendo aqui. Ele está usando uma figura de linguagem chamada simile, em língua portuguesa. E ele toma esta figura que é o sal, um objeto, e a luz, e a partir destas figuras ele vai comparar o comportamento de um crente com estes elementos. Ele vai dizer: o meu comportamento, o seu comportamento, a sua vida neste mundo é como sal, aquele sal de cozinha. É como a luz clara que vem do sol ou de uma fonte. Mas como assim? Comportamento, algo subjetivo, comparado com algo material, físico, sal, luz. Lembre-se, é uma ilustração, é uma símile aqui. Ele diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Assim, nós perguntamos: quão similar é um crente
em termos espirituais, é claro, no mundo, com o sal e com a luz. O mundo, por causa do pecado, está apodrecendo na escuridão, e o Senhor Jesus diz ao seu povo: esses cidadãos do reino de Deus serão os agentes preservadores deste mundo até o final, até que Cristo retorne. Veja o versículo de número 13, então. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Bem, ele começa com este elemento, sal, propositadamente. Quando você pensa sobre as funções do sal, isso ilustra as funções, as qualidades de um crente no seu local de trabalho, família, na igreja, na rua, onde quer que ele vá. Por exemplo, o Senhor usa outras figuras para representar o crente. Deixa eu destacar uma bem conhecida. Ele compara o salvo a uma ovelha. Essa é bem conhecida. E ao comparar uma pessoa salva, transformada em uma ovelha, ele está falando sobre a natureza desta pessoa salva. Porque esta pessoa salva é dócil, como uma ovelha. A ovelha segue o pastor, assim o crente ele segue o seu mestre revelado na palavra de Deus. A ovelha só ouve e conhece a voz do pastor. Se outro tentar chamar, ela não reconhece o timbre, o tom da voz. O crente, ele ouve a voz do Senhor na palavra do Senhor. E ele segue o mestre. A ovelha é passiva, ela pode se afastar do rebanho e se perder, assim muitas vezes é o crente, ser distraído e atraído por tantas coisas e se afastar, se distanciar do povo de Deus e do Senhor. Assim, a ovelha representa esses elementos, uma pessoa salva. E aqui, o sal fala das qualidades e funções de um crente. Deixe-me tentar tocar nesta ilustração, porque ela aparece no Antigo Testamento e no Novo, e você vai perceber a grandeza do que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Em Marcos, capítulo 9, no versículo de número 50, o Senhor usa mais uma vez essa ilustração. Observe essas palavras. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Bem, o Senhor Jesus escolhe aqui esta ilustração. O sal aqui nessas palavras em Marcos, tende vós, ou tende sal em vós mesmos. Isso tem uma alusão um pouco mais específica, direto a algo do que lá em Mateus. O sal aqui é uma referência à graça do Espírito operando em nós. Tende sal em vós mesmos. Já é o sal em relação ao crente, não em relação ao mundo. Você percebe? Tende sal em vós mesmos. Graça. Os discípulos, esse é o contexto ali do capítulo de Marcos, estavam indo com o Senhor Jesus Cristo para Cafarnaum. O Senhor ia à frente, os discípulos atrás, e eles iam brigando. E atrito havia. E eles estavam brigando e debatendo para saber quem seria o maioral no reino de Deus. Porque na mente deles o reino de Cristo seria neste mundo, lá em Jerusalém, e eles queriam saber quem ia se sentar à direita e quem ia se sentar à esquerda. Quem será o primeiro-ministro? Estavam debatendo. Então o Senhor Jesus Cristo, quando eles chegam em Cafarnaum, toma uma pequena criança, 3 anos, 2 anos, e usa esta criança como uma ilustração para falar sobre o maior no reino de Deus. E ele também fala sobre pessoas que causam escândalo e divisão no corpo de Cristo, afastam pessoas do caminho do Senhor. E então ele diz essas palavras no versículo 50, tende sal em vós mesmos, discípulos, e sal aqui é uma alusão à graça do Espírito, eles estavam brigando. Tende sal em vós mesmos. Este sal preserva o crente, o mantém uma pessoa santa, humilde e sincera. Se este sal se torna insípido em você, em mim, como é que eu vou salgar o mundo? Este é o sal, a graça de Deus em nós. Assim, o sal como uma ilustração, uma metáfora, uma figura, é muito interessante para representar a graça de Deus operando dentro de nós. Por exemplo, primeiro, o sal, quando você lança ele sobre a carne, ainda cru, ele penetra na carne. O sal também purga, ele purifica.
E a graça de Deus, sal, operando na vida de uma pessoa salva, o crente, ele revela o pecado desta pessoa, trazendo a sua consciência. De outra maneira, eu nunca encararia os meus pecados. Ele revela as nossas intenções, as nossas ações e leva o crente ao arrependimento, ao perdão e a abandonar o pecado. Esta graça operando no crente. Tende sal em vós mesmos. Segundo, o sal, ele preserva então a carne da putrefação. Quando a graça de Deus, tendo sido buscada, é recebida, então ela irá preservar a alma desta pessoa do domínio do pecado. E o que o pecado faz com alguém? Ele deteriora o caráter de alguém. O pecado deteriora o caráter de alguém. É claro, você observa esta pequena criança, tão singela, simples, e ela cresce, absorve os valores deste mundo, e aos poucos o caráter é deteriorado. O sal, ele preserva esta graça de Deus habitando em um crente porque ele foi salvo, uma referência ao Espírito de Deus, preserva a vida do crente, preserva. E se o crente busca diariamente esta graça, então ele se mantém firme no Senhor. Mas se esta graça é negligenciada, então, veja, os efeitos da velha natureza começarão a se mostrar. Assim tende sal em vós mesmos, diz o Salvador. O sal, sem dúvida, ele traz, isso eu penso a característica mais apreciada do sal pelas pessoas, ele traz sabor ao alimento, não é? A certos alimentos. De outra forma, aquele alimento, belo à vista, ele não apela ao paladar quando é experimentado. No capítulo 6 de Jó, no versículo 6, Jó diz assim: comer-se-á sem sal o que é insípido? Claro que não. Assim, graça é necessária na vida cristã. É dada na conversão, para a conversão, pela graça sois salvos. E ela permanece em nós para a santificação, está em Efésios 2:8. E assim, esta graça deve ser buscada diariamente. Tende sal em vós mesmos, sempre. Ao acordar pela manhã, tende sal em vós mesmos antes de sair. Ao conversar com sua esposa, seu marido, seu chefe, tenha sal em vós mesmos. Em outras palavras, eu devo buscar a graça de Deus. De outra maneira, eu me comportarei, agirei, escolherei como uma pessoa que não nasceu de novo. Tende sal em vós mesmos. Como eu vou salgar este mundo, a escola, a faculdade, a vizinhança, se eu não busco a graça do Senhor, me entrego, me submeto a Ele? A velha natureza é quem vai falar, é quem vai reagir. Assim o sal, ele traz sabor. A graça torna o crente agradável a Deus e a graça torna o crente agradável às pessoas em sua volta. Em Colossenses capítulo 4, versículo de número 6, nós continuamos a lidar com o termo, a ilustração de sal. Colossenses 4:6, o apóstolo Paulo diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável em nossas conversações diárias, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Assim, este sal, ele nos ajuda a agir. O sal traz sabor e o sal às vezes é cortante, não é? Quando é necessário. Mas é sempre para o bem. A vossa palavra seja temperada com sal, tende sal em vós mesmos. Isso deve estar presente em nossa vida. Agora veja de onde foi tirada essa ilustração. Está lá em Levítico, abra comigo em Levítico capítulo 2. Versículo de número 13, era conhecida pelos judeus, é conhecida pelos apóstolos, eles usam muito essa ilustração, mas ela tem uma referência aos sacrifícios. Levítico capítulo 2, versículo de número 13. E todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar à tua oferta de alimentos o sal da aliança do teu Deus, em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Sem sal no sacrifício, que significa graça, ele não tem sabor, simbolicamente falando. Sem esta graça de Deus em nosso coração, querido amigo, nós não podemos adorar, oferecer sacrifício de louvor a Deus, de um modo que seja aceitável, agradável ao paladar, às narinas de Deus.
A nossa adoração não chegará a Deus de um modo aceitável, sem esta graça, este sal. Nós devemos, diz a palavra de Deus, cantar com graça, orar com graça, fazer tudo, seja na adoração, nas demais partes do reino de Deus, com graça em nossos corações. E assim, graça é necessária. O sal, que representa esta graça, é o oposto do fermento. O sal mantém a vida por mais tempo, o fermento apodrece rápido. A farinha, o que quer que seja. Assim, deixe-me fazer essa pergunta. Você já nasceu de novo? Às vezes, nós temos como pregadores ser muito cautelosos, mas eu devo lhe dizer isso. Se eu não busquei a Deus em verdadeiro arrependimento de meus pecados, porque eu sou um pecador diante de Deus, fui perdoado, não encontrei a graça de Deus, salvação, perdão e nova vida. O meu louvor, o meu serviço, aquilo que eu ofereço a Deus, sacrifício de louvores, não é agradável ao Senhor. Assim a Bíblia diz que Deus não se agrada do sacrifício de ímpios. Em outras palavras, não é agradável ao paladar de Deus a adoração, o serviço, o culto de alguém que não tem graça, que não nasceu de novo. Por quê? Porque todo sacrifício deve ser salgado. E toda oferta de louvor, serviço, adoração a Deus deve ser pelo Espírito. É o Espírito quem santifica. É Ele quem transmite a nossa oração, assim por dizer. De outra maneira, será um sacrifício do ego. E o meu louvor será projeção do ego. O meu serviço será projeção do ego. Ele não chegará a Deus, ele chegará insípido, sem gosto, sem sal, inaceitável. Sem conversão, não há verdadeira adoração, por mais que você se expresse emocionalmente. E isso é ilustrado em todos esses sacrifícios. No sacrifício de sangue, quando animais eram mortos, e no sacrifício de alimentos que não possuem sangue. Sal deveria estar no sacrifício de sangue, de carne, e também no de sementes e verduras, etc., o que quer que fosse oferecido ali segundo a lista em Levíticos. Pense sobre o sacrifício de sangue. Sal é colocado. Mas lembre-se disso. Eu quero louvar a Deus, agradecê-lo, servi-lo. Será que eu posso simplesmente vir a Deus como estou, em meu estado de pecados, vivendo em meu pecado, e adorar a Deus, e Deus aceitará? A resposta bíblica é não. Quando um israelita desejava agradecer a Deus, louvá-lo por algo, ele levava um sacrifício. Mas este sacrifício deveria ser colocado sobre aquele altar, aquele braseiro para ser queimado, em cima das cinzas de um outro sacrifício anterior que já estava ali, que era o sacrifício pelo pecado. O sacrifício de louvor deveria ser oferecido ao Senhor no braseiro, em cima das cinzas do sacrifício pelo pecado. A minha vida, a minha adoração só é aceitável a Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E a graça de Deus em mim, que agora opera pelo seu Espírito. Como eu posso oferecer um sacrifício a Deus com mãos sujas, se eu não fui lavado? Como eu posso oferecer qualquer coisa a Deus com orgulho, a velha natureza, a projeção do ego? Isso não chegará a Deus, eu preciso de graça. Você já nasceu de novo. Você já encontrou um lugar de arrependimento e recebeu graça para a salvação. Sem isso, meu querido amigo, não desejo lhe ofender, não se iluda. O nosso louvor, o nosso serviço não é agradável e não é aceitável diante de Deus. Sal também serve para produzir sede. Claro, não é? Você vai às vezes em algum restaurante aí comer um prato feito, um executivo, e vem aquele frango, o que quer que seja, aquele feijão, afundado no sal. Salgado, mas muito salgado. Você pensa, será que errou ali na colher? Não, de propósito. Para quê? Para que você não só coma, mas vai beber o quê? Me leve a beber alguma coisa, produza sede, não é verdade? Então, muitas vezes, alguns restaurantes aí salgam demais com o objetivo de que mais bebidas sejam vendidas. Porque o sal produz sede, assim, o sal, ele tem esta função na vida do crente. Se você não tem sede,
você desidrata. Já percebeu quando há pouco sol, pouco calor, aquele clima meio frio, meio nublado por muitos dias, que você bebe pouca água, e o resultado é que depois de 2 dias você está tonto, sentindo mal, que isso, vou desmaiar, você está desidratado. E para que você beba, você precisa da sensação de sede. O sal produz essa sede. Isso fala muito sobre a nossa função espalhada por este mundo. Produzir sede nas pessoas. As pessoas querem conhecer mais sobre o teu Deus, o teu Salvador, ou não? As pessoas com quem você convive, por te observar, elas querem conhecer mais sobre a tua fé, o teu Senhor, a Bíblia, ou não? Em outras palavras, você, que deveria ser um grão de sal aí, e eu, ao conviver com as pessoas, elas estão com sede para conhecer esta fé que você tem, esta paz que você tem, esta certeza de vida eterna que você tem, ou não? Você produz sede nas pessoas pelo teu natural viver, esta graça que opera em você porque você nasceu de novo, e você é uma pessoa diferente. Se o cristianismo bíblico, é claro, e o crente no Senhor Jesus Cristo, do qual o mundo depende, para não se acabar por inteiro, se em algum momento da minha vida, da minha religião, se eu entro num tipo de religiosidade que é apenas nominalismo, e não há elementos salvíficos de uma nova verdadeira vida em mim, e tudo é uma questão mecânica, e não há sabor, não há este elemento que traz o sabor no dia a dia, como é que o mundo vai ser preservado? Como é que a putrefação vai ser adiada? Com que o mundo será salgado? Pergunta o Senhor Jesus. Se o sal perder o seu sabor, com que se há de salgar? Assim, pense sobre esse elemento do sal. Querido amigo, você já pensou, pergunto mais uma vez, sobre o cristianismo, a religião evangélica cristã nesses termos? Ou para você ser um crente, ser um evangélico, ser um cristão, é tudo uma questão de tomar um bom banho, vestir uma boa roupa, ir para a sua igreja, louvar, sentir, voltar para casa, comer, descansar, depois buscar mais energia. Segunda-feira ficou para trás, agora é viver, agora é cuidar das coisas. É esse o seu cristianismo? Ele não salga, ele não afeta nada. Você tem sal, você já de fato nasceu de novo. Você pode ser uma excelente pessoa na igreja, cordata, educada, gentil, se esforça para ajudar, mas e a prova do sal na semana? É uma vida insossa, insípida, sem um testemunho verdadeiro. Você já nasceu de novo? Estes cidadãos do reino descrito aqui no Sermão do Monte, eles estão mergulhados no mundo, família, escola, trabalho. Eles jamais devem se tornar como o mundo. Por quê? Porque o testemunho do crente, o sabor do crente, ele depende dessa santa distinção em sua vida, em seu caráter, em nossos dias. Deixe-me ser bem prático, começando pelo mais básico possível da vida de uma pessoa, vestir-se. É a sua moda como a do mundo? O mundo está afetando este sal, ou o sal está repelindo o mundo? Eu não quero ser aqui uma pessoa que toca em questões como esta e transforma isso na essência da religião, claro que não, mas isso manifesta a verdadeira religião. É a sua moda sal, ou ela está misturada com a sujeira do mundo? Você se parece mais com uma pessoa do mundo, ou menos? O que eu quero dizer sobre pessoa do mundo? Mundanismo, concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida. É a sua moda mais parecida com estas coisas ou menos? O sal está perdendo o seu sabor? É uma pergunta a ser feita. Como ele vai poder salgar? Este sabor, a influência de um crente no seu escritório, na sua vizinhança, depende dessa distinção clara entre ele e o mundo. Se não há essa distinção, este sal não tem sabor, ele não afeta, ele não produz nada. Como, pois, salgará?
É como o sal, aquele sal na beira lá do Mar Morto em Israel, tão misturado com a terra, que ele se tornou inútil. E ele é tirado com a pá e jogado na estrada. E as pessoas dirigem por cima e passam por cima e pisam por cima deste sal. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 5. Observe essas palavras, 2 Timóteo 3, 5. Ele fala sobre pessoas evangélicas ou que estão na igreja, se dizem cristã, que tendo aparência de piedade, negam a eficácia dela. Destes afaste. Observe, são pessoas que têm uma aparência de piedade, mas eles não têm a eficácia, o poder da piedade. Como assim? Você pega aquele sal, é um cristal de sal, de fato é sal. É sal, igual sal é sal. Mas quando você experimenta, não tem gosto de sal, gosto de areia. É isso que ele está dizendo. Tem uma aparência de sal, uma aparência de piedade, mas sem o poder, sem o efeito conservador do sal. Há uma forma, uma aparência de sal que não possui eficácia. Tem aparência de sal, tem cor do sal, tem peso do sal, mas não possui a eficácia do sal. Não salga. Ele não combate a corrupção no seu local de trabalho. Eu quero dizer corrupção moral. A sua vida não afeta em nada. Ele é luz, mas acende essa luz no local de trabalho, na vizinhança, não espanta as trevas, não afeta em nada, mas tem uma aparência de piedade, conhece a linguagem evangélica, os termos, aleluia, vaso, bênção, está ali na boca, uma aparência de piedade, mas não tem a eficácia, o poder. Há, queridos amigos, uma forma e aparência de sal que não possui eficácia. Parece sal, mas não possui a qualidade ou eficácia do sal no mundo. Assim, há uma aparência de piedade que é apenas aparência, não verdadeira piedade. E como nós vemos isso hoje em nossos dias, no meio evangélico, um sal insalubre, porque o mundo entrou nesse saleiro. O mundo entrou nesta vida, nesta igreja, tem mais do mundo, mais de terra, mais de palha, mais de restolho, do que sal em muitas e muitas igrejas em nossos dias. Se o sal, na nossa ilustração, no saleiro, na igreja, o saleiro, nós o sal, ele perdeu o sabor, então como ele pode ser espalhado ao longo da semana e preservar este mundo? Se o sal vai para o mundo e volta manchado e sujo do mundo, ele traz a sujeira do mundo para dentro da igreja. Queridos amigos, há pouco sal em muitos saleiros em nosso dia, na verdade, em muitas igrejas. Pouquíssimo sal. Nossa geração é uma geração de pouquíssimo sal nas igrejas. Há muita terra ali dentro, muito feno, muita palha, muita madeira. Agora, pense comigo, e você vai perceber que eu estou certo no que eu acabei de falar. Se houvesse mais sal, vida na alma, uma nova vida, nas congregações, nas igrejas, então, você imagina mesmo que essas coisas que a gente vê na internet estariam acontecendo? E as pessoas teriam dúvida em nossos dias, estariam duvidando, debatendo, não sabem. Será que um crente ele pode ir na boate, na danceteria? Não pode. Você acha que se houvesse sal na igreja, pessoas transformadas, haveriam esses debates? Se o crente pode usar a moda mundana, sensual, carnal ou não, mas é liberdade, não sabe debate, não haveria. O sal é claro. Se o domingo é o dia do Senhor para ser guardado pelo povo de Deus no serviço, na comunhão, não sei, assim, não haveria esse debate, todo mundo saberia disso com clareza, há pouquíssimo sal na igreja. Por que há tantos debates e dúvidas sobre coisas básicas da palavra de Deus, que as gerações anteriores nunca tiveram dúvida? Porque há pouco sal salgando na igreja. Essa é a razão. Pouquíssimo sal. Eu espero que meu discurso aqui nesta manhã não pareça uma
uma cartilha religiosa sobre como ser salvo a partir de uma vida mais exteriormente mais santa. Não, queridos amigos, eu estou apenas repetindo as palavras do Senhor. Ele está dizendo: se uma pessoa nasceu de novo, se há sal, se ele está transformado, se o Espírito está nele, essas coisas se manifestarão naturalmente, porque é da natureza do sal afetar. Não sou eu que criei esses padrões, essas são palavras do Senhor Jesus Cristo. E veja quão firme ele é: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Ponto final? Não, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Bem, essa é a razão do estado da igreja evangélica em nossos dias. Igrejas e crentes que deveriam ser o sal da terra. E que nós vemos em nossos dias? Você não vê mais sal. Na verdade, o sal foi substituído por um outro elemento. E em nossos dias, sal é muito ofensivo, né? Ele dói, está ferido aqui, você joga um sal, dói, mas é para o bem, não é? Para purgar, para parar, estancar. Não. Nós somos uma geração muito fraca, mundana. Nós não queremos mais o sal. Sabe o que nós queremos? O mel. E hoje eu trouxe uma cópia da Bíblia diferente, uma nova tradução. Eu quero ler esse texto do capítulo 5, versículo 13, nessa minha cópia. Essa minha cópia da Bíblia é chamada Bíblia da tradução segundo a linguagem e a mentalidade de hoje. Nova versão segundo a linguagem e mentalidade de hoje. E nessa minha Bíblia da linguagem e mentalidade de hoje, esse versículo 13 diz assim: vós sois o mel da terra. E se o mel não melar, com que se há de melar? Para nada mais serve, senão para fazer doce. Essa é a versão desse texto nas igrejas evangélicas em nossos dias. Não fale sobre o pecado, isto salga, isto ofende. Não fale sobre santificação, isto te ofende, eu vou embora. São legalistas estas pessoas que só falam dessas coisas, legalistas. Não, nós não somos legalistas, porque nós não queremos ser salvos pela lei, isso é ser legalista. Nós somos salvos pela graça, mas esse é o padrão dado por Deus, porque essas coisas doem nos ouvidos das pessoas e é tido como algo legalista, porque não há mais sal. O importante é o mel, é o amor, esse tipo de amor que abraça o pecado. Venha para a igreja como você está, para permanecer em teus pecados do jeito que você está. Deus te ama assim, você permanece assim, você vai entrar no céu assim. Não, você vem para ouvir o Evangelho, para ser uma nova criatura, para deixar o mundo para trás. Não fale sobre isso esvazia a igreja. O sal dói, o sal tira essa conversa, só amor. Evite palavras, diz o coaching evangélico, que ofendem as pessoas. Pecado é uma palavra tabu, não use. Não diga que as pessoas são pecadoras, não é? Elas entendem, elas são inteligentes, elas vão achar que você está ofendendo elas. E pregue de uma maneira que elas não sintam que precisam se arrepender e buscar a Deus. Não seja sal no púlpito, seja mel. Seja um pastor, mel. Você é maravilhoso. Você sabe que você é maravilhoso? Deus tem um plano para você. Você é cabeça, você não é cauda. E você tem que ser próspero. E você está bem como você está. Vamos melar isso aqui. Não, queridos, não. As palavras de Cristo são sal. A menos que vos arrependeis, perecereis como os demais. Aquele que não crê já está condenado. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, para nada mais serve, senão para ser lançado nas trevas exteriores. Apartai-vos de mim. Isso é sal, porque a igreja está como está em nossos dias. Porque não há muito sal. Não há muito sal. Bem, o sal ele perde o seu sabor. De que maneira pode o sal perder o seu sabor? Sabia que isso é algo difícil de explicar? O sal mesmo de cozinha, como é que ele perde o sabor? Alguns cientistas dizem que é pelo contato com certos objetos, aquele sabor é tirado. Mas que interessante, não é? A ilustração do Senhor Jesus Cristo. Bem, aquele jovem nasceu de novo, na adolescência, no final da juventude, e de repente ele decidiu que precisa estudar, seguir em frente, buscar uma área de trabalho. Mas no lugar de buscar na palavra de Deus
direção, porque a palavra de Deus dá direção sobre essas grandes avenidas da vida, com quem casar, onde morar, que igreja está, que profissão seguir, coisa que você vai jornar por muito tempo. No lugar de buscar na palavra de Deus, bem, eu busco segundo os modismos deste mundo. O que vai me dar mais dinheiro? O que vai alimentar mais o meu ego? O que vai me trazer mais fama, mais sucesso? E aí ele se envereda por caminhos, por essas razões, que levam você mais e mais ao mundo. E qual é o resultado? Aquele sal, que logo depois da conversão, salvo pela graça de Deus, eu era sujo, eu fui transformado, eu era cego, eu posso ver, eu vou pegar esses CDs de lixo do mundo e jogar fora, essa roupagem do mundo e jogar fora, eu quero falar de Cristo para as pessoas, salgar e proclamar o Evangelho, e aqui uma decisão errada. E o sal vai perdendo o sabor. Ele começa a se misturar demais com a concupiscência da carne e dos olhos da vida. Assim, uma escolha errada. Uma carreira, talvez. Ali está o sal, nasceu de novo, mas no lugar de manter-se na palavra de Deus e livros sãos, este sal começa a ler porcaria e a perder e gastar muito tempo na internet, em blogs, em páginas, um cristianismo mundano, briga e problema, e heresia, todo tipo de coisa carnal, adoração dos ídolos, dos grandes heróis evangélicos de nossos dias. E o que acontece com ele? Ele começa a perder o sal, ela começa a perder o sal. No lugar de salgar uma vida simples no trabalho, em casa, servindo ao Senhor, essa pessoa se torna um grande ego. Eu quero ser um grande, como lá na internet, e eu vou repetir uma cartilha de frases de efeito para mostrar que eu sou, que eu sei, o sal começa a morrer. Como esse sal se tornou insípido aos poucos. Hoje em dia as coisas que você segue na internet, nas redes sociais, trazem grande confusão a crentes que deveriam ter clareza sobre coisas óbvias. Assim o sal, ele perde o seu sabor. Você percebe essa associação negativa? Sal associado com a terra, gradativamente perde o sabor. Uma transigência na santificação aqui, um atalho na vida de santificação acolá, talvez a adoção de um modismo mundano. E esse crente, ele começa a alimentar a sua alma com música e entretenimento mundano. Ele ouve música do mundo. Por música eu não quero dizer o som, o timbre, eu quero dizer também a mensagem. Isso começa a entrar nele, começa a entrar nele. Ele começa a buscar o entretenimento no mundo, em certos canais, na internet, ter prazer nestas coisas que comunicam o mundanismo. E ele começa aos poucos a pensar e copiar essas coisas, e o sabor do sal, em associação com o mundanismo, começa a ser perdido sem ele perceber, sem ela perceber. Talvez haja absorção de filosofias mundanas, talvez ser contaminado por certas teologias liberais. Ele começa a relativizar a palavra de Deus mais do que crer e obedecer no que a palavra de Deus diz. E começa a mudar certos padrões que foram amados, mantidos e guardados pelo povo de Deus. O crente deve ser distinto do mundo em sua vida. Não. Se você for distinto do mundo, como é que você vai alcançar o mundo? Não pensar que você é um alien, um ET, mas você é um terráqueo, você é daqui. Seja como eles, viva como eles, e assim você o atrairá mais. E aí você se torna um mundano e volta para a igreja e traz o mundo para a igreja, porque o mundo talvez nunca saiu do coração, porque há tantas igrejas mundanas, isto é, que há o elemento do mundanismo ali dentro, a adoração mundana, da projeção do ego da pessoa, da música do estilo mundano, porque ela ainda está no coração. Então eu tenho que trazê-la para meu lugar de adoração, para ter prazer no que eu estou fazendo. Sacrifício sem sal não é aceitável diante de Deus. Uma transigência doutrinária ali, uma desculpa para se assentar na roda dos escarnecedores, deixando de lado suas responsabilidades para com Deus, para com o povo de Deus. Aos poucos essas coisas vão tirando o sal e o sabor. É assim, queridos irmãos, que o sal perde o seu sabor. Desculpas e mais desculpas no serviço do Senhor, um pouco menos do sabor, um pouco menos de efeito, um pouco menos da graça de Deus. E de repente, diz o Senhor Jesus Cristo, aquele sal que não salga mais, de repente, ele começa a ser pisado pelos homens. Por quê? Porque no lar
no trabalho, na escola, ele não influencia mais as pessoas. E as pessoas ali, não salvas do mundo, não se importam mais em falar coisas sujas na presença dele. Se ele está ali, eles falam coisas sujas, se não está, tanto faz, ele não salga, ele não afeta, a presença dele não diz nada. E ele começa a tornar uma pessoa, ela começa a tornar uma pessoa estranha ali na firma, no local de trabalho. Por quê? Porque pessoa estranha. Inicialmente parece uma pessoa bacana, séria, não fala besteira, mas ele não avança e ele não... Mas ele também faz essas besteiras e às vezes fica ouvindo coisas que a gente ouve, mas não vai em diante. E ele é de lá, ou ele é de cá, ele é do mundo, ele é uma coisa insossa. E eles começam a te desprezar, a me desprezar. Já passou por isso? Você não salga, o mundo começa a pisar em você. Poxa, mas você bebe um pouquinho, mas não quer ir para a gente para farra? Você está aqui ouvindo as nossas conversas, nossas mentiras, nossas piadas imorais, mas você não participa, não conta nada. Mas você diz que é crente, mas cadê? Você não é crente, não é santo, você nem está lá, nem está aqui. Daqui a pouco você se tornou morno e água morna é vomitada. Eles começam a te desprezar, olha aí, pessoa fraca, que pessoa estranha. E você não vive a vida cristã em sua plenitude, as bênçãos da vida cristã, e nem aproveita o mundo de cara e mergulha nele, se afunda no mundo, nenhum nem outro, é uma coisa morna, é uma coisa sem sabor. Para que serve essa porcaria? Para lançar fora e o mundo começa a pisar sobre essa pessoa, e fazer chacota, e desdenhar, e ridicularizar, estou sendo perseguido, por quê? Foi pelo testemunho de Cristo, versículo 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. 11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal por vós, por minha causa. Não, é porque não salga nada, nem se junta no carnaval do mundo. O mundo começa a pisar e você não tem um testemunho. Já passou por isso? Você chega no local de trabalho, na escola, na nova vizinhança, no lugar de plantar sua bandeira, um testemunho santo, humilde, reto. Não. Eu preciso ficar em cima do muro para ver quem são essas pessoas, e aí eu pulo para lá, se for vantagem, ou para cá, numa firma assim, não vou testemunhar de nada, não vou me opor a nada, não salgo nada, não espanto trevas nenhuma. Que eu posso perder promoção. Deixa eu chegar a essa promoção primeiro, aí eu começo a salgar. Querido amigo, se este sal em você perder o sabor, qual é a sua utilidade neste mundo? Qual é a minha utilidade neste mundo, se não há mais sabor? Ele nos deixou aqui para isso, porque Ele não nos levou para a glória no momento que nos salvou, porque nós temos uma função clara neste mundo. E essa distinção entre o mundo e o crente deve ser clara pela sua nova vida. Você já viu pessoas assim? Cujo sal, crentes, quase se tornou insalubre, gradativamente, aos poucos, perdeu o sal. Uma ilustração de um cantor de ópera, que toda manhã quando se levantava ansioso e já começava a cantar. E um colega perguntou a ele, em uma dessas viagens de apresentação, por que você faz isso todo dia? Você abre o olho e já começa a cantar. A resposta dele foi, quando eu acordo eu quero ter certeza que eu não perdi a entonação. Ele já começa a afiar o instrumento. Se eu perco essa entonação, o mundo não consegue me ouvir. E você tenta falar do amor de Cristo, mas você não vive esta verdade, não há graça, não há sal em você. O mundo não vai ouvir, ele não consegue entender, está destoando o comportamento das palavras. Oh, querido amigo, onde está o sal? Ele deve ser preservado, senão nós nos tornamos inúteis neste mundo. Você checa diariamente, como este cantor, aquela nota espiritual em tua alma, essa entonação, esta nota continua em você, consagração de vida ao Senhor. Há quanto tempo eu estou só vivendo para mim? Ainda há esta nota, santificação real, ativa, dedicação ao reino de Deus, ao povo de Deus, separação do mundanismo, ainda toca, vibra esta entonação santa em mim, ainda há sabor neste sal, você se checa. Vós sois o sal da terra. Você é sal da terra? Se não é,
Quando foi em algum momento na tua jornada cristã, você se desviou dessas verdades e se permitiu ser levado? Ou talvez você nunca checou se já nasceu de novo? Acaso você toma as rédeas da tua vida na mão, você testa a qualidade da tua vida cristã, tua submissão a Deus? Eu tenho sido submisso a Deus ou eu tenho dado desculpa? Quantas desculpas na sequência eu tenho dado às ordenanças do Senhor nas últimas semanas e você fica pálido quando começa a contar? Você checa essas coisas? Você checa quais são as entradas e influência que o mundo fez na tua vida? Foi pela música? Foi pela concupiscência dos olhos? E começou a entrar palha, restou-lhe terra? Você checa estas coisas, se livra delas e corta elas. Não é difícil, querido amigo. Vós sois o sal da terra. Mas será que o mundo nos vê como sal? Esse é um pensamento muito importante, porque Cristo está descrevendo aqui o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo. Isso nos ajuda, não é? A não nos iludirmos também com este mundo não regenerado, porque o mundo não gosta do nosso sabor. O sal ele é afiado. Se você come sal em grande quantidade, dói. Mas o mundo não gosta deste sabor afiado do crente. Porque o crente verdadeiro, ele não adiciona sabor ao pecado. Ele purga sua presença ali, sua vida, sua palavra, mantém aquele microcosmos de pessoas na família, no trabalho, vivo, sem apodrecer moralmente, corrupção, desonestidade, mentira e traição e malícia, porque ele está ali por sua simples vida de caráter. Ele não está dizendo, eu sou religioso, veja como eu sou religioso, oh pais, vê, você varão, isso. Não, por um comportamento honesto, palavras retas, e uma vida para com o Senhor. Eles sabem que esta atitude, esse comportamento, vem do Deus que ele crê, do Salvador. E assim esse microcosmo em que você está é preservado da sua putrefação completa. Você tem sal na alma. É um desafio para nós, não é? Você checa que entradas o mundo tem, que influência o mundo tem tido. Então nós precisamos fazer isso. Quanto o mundo, por onde o mundanismo, por mundo eu quero dizer mundanismo, tem entrado em nossa vida? Aqui está um pensamento muito importante. O que é o verdadeiro crente na palavra de Deus? Bem, para o não salvo, o verdadeiro crente é o estraga-prazer, é a chuva no carnaval. Por quê? Mais uma vez, porque o sal, pela sua própria presença e natureza, repreende a podridão. Assim, muitas vezes o mundo não vai gostar de um crente. Ainda que respeite, não irá gostar. E aí começa a falar pelas costas, começa a perseguição, começa o desdenho. Mas essa é a consequência natural de ser sal. A vós foi dado não somente crer, mas padecer perseguição. Por que isso não acontece? Porque o sal perdeu o sabor. Eu me tornei amigo do mundo. E o mundo tem grande prazer e me ama, porque o mundo vê a si mesmo em mim. Há uma diferença entre dar um bom testemunho, ser respeitado, estar ali com uma pessoa humilde que ajuda e trabalha, mas o mundo no seu coração não irá gostar dessa pessoa, ainda que não fale, ainda que não manifeste. Bem, a igreja hoje quer o mel. Não mexa muito com esse negócio de arrependimento. Ouça essas palavras de Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 15. Nós precisamos correr para o final. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo número 15 e 17. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perecem. Já percebeu isso? Para estes, o último, que se perdem, certamente cheiro de morte para a morte, porque isso aciona a consciência deles, pelo seu bom comportamento e vida, que eles estão vivendo uma vida errada diante de Deus. Assim, o nosso comportamento e vida é como um cheiro de morte para eles, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. Para estas coisas quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus,
na presença de Deus. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra. E se o crente deve ser o sal da terra, isso significa que o mundo está em processo de morte, decadência, ainda embora tão avançado em sua tecnologia. Sal é imperativo para a preservação da carne. E a principal função do sal é antisséptica. Mas se o crente, por sua vida, pelo seu andar, não está preservando, seu sal então está em perigo de se perder, sua utilidade é reduzida gradativamente, gravemente neste mundo, e no lugar de ser sal, sabe o que acontece? Não é que você fica neutro ali sem sabor, você se torna um empecilho no reino de Deus. Eu me torno um empecilho, porque aquele que não junta com Cristo vai espalhar. E se eu não tenho sal em mim, mesmo que eu esteja em uma igreja local, eu não faço nenhum mal, eu estou ali tranquilo, mas eu não faço nada, você vai esfriar o coração dos outros na obra do Senhor, numa vida mais dedicada. Não esta coisa de neutralidade. Ou o sal salga, ou o ferro afia o ferro, ou nós somos atrapalho no reino de Deus. Oh, queridos amigos, eu não quero mais tocar nessa questão do movimento evangélico no Brasil, entre políticos, na televisão, nas grandes igrejas, no movimento quer que seja de música. Veja o que o Senhor diz no versículo 16, a segunda parte, se aplica ao versículo 13 também. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Bem, as pessoas que estão ainda no mundo não salvas, elas não serão movidas a dar glórias a Deus e louvar e se dirigir ao Senhor, porque você e eu tomamos a ceia do Senhor no domingo. Não. Mas elas podem ser levadas a glorificar a Deus, conforme elas observam o amor sincero com que nós convivemos uns com os outros e a nossa postura no local de trabalho. E assim, a nossa linguagem sã, em situações difíceis, comportamento altruísta, não sermos arrastados, recusarmos sermos arrastados pelo sistema do orgulho, da sensualidade, da cobiça que domina o mundo, e ele é visto como uma rocha. O mundo vai de modismo para modismo, atraído por tipo de coisa, e ele permanece firme, ela permanece firme na sua postura, no seu comportamento, nos seus valores, no seu princípio, na sua fé. Isso é sal. E ao ver isso, sabe o que acontece? Consciências são tocadas e as pessoas começam a perguntar a razão da nossa fé, da nossa postura. E assim, elas veem a nossa postura, ouvem o nosso testemunho e glorificam ao nosso Pai que está no céu. Esse é o sentido. Há muitas pessoas que nunca leram a Bíblia, nunca leem a Bíblia, mas elas estão diariamente lendo você e eu, sem falar nada. No momento que elas descobrem que você crê em Deus, é um servo de Cristo, elas começam a ler você. Ou para te criticar e te derrubar, vendo hipocrisia, vendo insipidez, ou para buscar em você a esperança que lá no íntimo elas desejam ter, de que a vida tem um sentido, e que há vida para além da morte, e que é possível ter meus pecados perdoados, e que é possível encontrar paz com Deus neste mundo. Elas desejam, elas compreendem que a vida não é só isso, e ali está você como um sal colocado por Deus, e ela vai te sacudir para ver se isso é só teatro, mais teatro, e no momento que você está firme, nós falhamos, é claro, mas mesmo na falha, o crente tem um testemunho maravilhoso. Então ela para e pensa, há algo de sólido nessa mulher, neste rapaz, nesse Senhor. E elas estão nos lendo, porque há na consciência a culpa do pecado, o vazio da vida, e a nossa vida foi preenchida com sal, a graça de Deus. Querido irmão, querida irmã, nós estamos aqui neste mundo
para glorificar a Deus, proclamar as virtudes de Cristo. Estas virtudes dos primeiros versículos do capítulo 5 estão em Cristo. Assim, mantenha o sal em tua vida. Aumente o sal em tua vida. Identifique as fontes de entrada do mundanismo da terra que, misturada com o sal, tira o sabor do sal. Muito sal em teu coração, em tua vida. Essas são as palavras do Mestre. Ouça, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra, para que glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Que o Senhor nos ajude, e Ele nos ajudará, se nós dermos um passo em obediência.